Então, por favor, qualquer coisa, vocês liguem o microfone, falem, por favor, tá? Deixa eu só interromper o vídeo aqui, porque aí a internet não cai. Vou deixar aqui do ladinho aqui. Então, gente, vamos lá. A gente vai falar, então, como a gente acabou aquele tema, hoje vai ser categorias taxonômicas e regras de nomenclatura, né? É uma nova parte, vai vir puxando um pouco aquilo que o João Vitor falou, né? Que é sobre a origem da vida, né? Ele falou para vocês das teorias, né? Da origem da vida, da biogênese, de Louis Pasteur, então. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da taxonomia. O que é a taxonomia? O próprio nome ela vem do grego, significa taxon, categoria, grupo, conhecimento. Então, o que é isso? É o estudo, né? É a parte da biologia que vai estudar a classificação dos seres humanos, né? Seres vivos, no caso. Não só seres humanos, os seres vivos. E o objetivo desse estudo, dessa parte que estuda e classifica esses seres vivos, é agrupar os seres vivos em diversas categorias para ficar mais fácil estudar. Porque, por exemplo, a gente pegar todos os seres vivos, tipo assim, a gente, fungo, água, bactéria, tudo, e, tipo assim, os animais todos, e colocar no mesmo patamar, é muito difícil, né? Tipo assim, a gente comparar a gente, por exemplo, com um cachorro, com um gato, né? Então, essa taxonomia, ela visa dividir, né, os seres vivos e agrupá-los para que a gente possa estudá-los melhor. E esse sistema de classificação, ele pode ser artificial ou natural. O sistema artificial é um sistema mais antigo, é um sistema que hoje não é tão usado, entendeu? E o que esse sistema faz? Ele não leva em conta o grau de parentesco entre as espécies. Ele leva em conta critérios escolhidos de forma arbitrária pelo autor da classificação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou autora de um livro e quero classificar os seres vivos da forma como eles se locomovem, né? Como está aí, por exemplo. Mas vocês podem, por exemplo, ser um estudioso, né? Um autor de classificação e querer, como que fala? Querer classificá-lo como a forma que eles se alimentam. Então, são dois tipos diferentes, né? Então, assim, essa classificação, ela é um pouco assim, não é tão aceita, né? Não é tão científica. Por quê? Peraí, gente, só um minutinho, desligar o negócio. Por quê? Porque ela, como eu disse, ela não leva em conta o grau de parentesco. E esse grau de parentesco, ele é importante, né? Que é a evolução humana. A gente estudou lá, vocês viram com o Falone, né? A gente veio de uma evolução, né? Então a gente precisa levar em conta isso. E essa forma natural, artificial, perdão, ela não leva em conta. Então, por exemplo, se o autor colocou que o critério é locomoção, a gente vai classificar, por exemplo, em nadadores, voadores, saltadores, rastejadores. Aí, por exemplo, uma águia é uma ave, né? Uma ave voa. E a mosca é um inseto também. Eles estão no mesmo grupo. Por quê? Porque eles são animais voadores. Porém, eles estão muito afastados do ponto de vista evolutivo. Você comparar uma águia, que é uma ave, e uma mosca, que é um inseto, é muito diferente. Apesar deles voarem, entendeu? Eles têm coisas em comum, mas a ponto de vista dele de evolução é diferente, né? Eles não são da mesma... vocês vão ver, eles não são da mesma família, eles não veio, né, de uma origem em comum. Como, por exemplo, a águia e o avestruz. Ambos são aves, né? A águia e o avestruz são aves. Mas eles também pertencem a grupos diferentes. Então, se você, né, colocar eles como se fosse a mesma classificação, fica muito difícil. Então, atualmente, como que a gente classifica, né? Atualmente, assim, desde 1758, porque a gente fala atualmente, mas isso é antigo já. Né? Para a gente ver o quanto que era antiga essa classificação artificial. Porque a nova classificação já é desde 1758, onde Linneu, né, que era um estudioso, né, ele descreveu essa classificação dos seres vivos. Ele mudou essa descrição.
E mesmo que ele acreditasse no princípio da imutabilidade das espécies, ou seja, ele dizia que a espécie não era mutável. E hoje a gente sabe que existem mutações, né? Então, as espécies são mutáveis. Mesmo que ele não acreditasse nessa mutação da espécie, ele era um adepto do fixismo, né? E mesmo por ele não ter dado ênfase nessas relações de parentesco evolutivo, como eu disse, ele foi muito importante, porque ele que desenvolveu esse sistema de classificação. Então, quando vocês pegarem na prova, sistema de classificação de Linneu, vocês vão saber que é um novo sistema de classificação, que é o sistema adotado até hoje, que é o sistema natural de classificação, e não o sistema artificial, né? Então, o que o sistema natural ele faz? Ele agrupa os seres vivos de acordo com um parentesco existente entre eles, né? Então, como eu disse, é uma coisa científica, né? É uma coisa melhor de se classificar. O que ele faz? Ele pega a evolução dos seres vivos durante milhares de anos. Então, ele pega desde lá, daquele que a gente era uma molécula, até hoje. Então, assim, ele vai vendo essa evolução dos seres vivos e vendo o grau de parentesco, né? Por exemplo, eu sou parente da minha família, né? Da minha mãe, do meu pai. De vocês, nem tanto. Talvez sim, né? Não sei. Mas, assim, isso é importante. Então, classificar a minha família com a família de vocês é diferente. Eu tenho algumas características que são minhas, que são da minha família. Já vocês têm características da família de vocês. Então, assim, é muito difícil classificar se não for, né, de grau de parentesco, grau de evolução. E como eu disse, o sistema que tem valor do ponto de vista científico, né? Alguém tá falando alguma coisa? Ela tem abrindo. O microfone ligado. Peraí. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Tá me ouvindo certinho, né, gente? Alguém responde aí, por favor? Tá me ouvindo? Tá sim. Vamos continuar. Então, esse novo sistema de classificação, né, que agrupa os seres vivos de forma natural, ele é chamado, como a gente diz, de taxonomia, né? Então, é o plural, né, ou denominados taxonômicas, né, que é o plural de taxo. Então, acho que todo mundo já viu isso uma vez na vida, né? Que espécie. Então, espécie é o início de tudo. O conjunto de espécie é gênero, o conjunto de gênero é família, o conjunto de família é ordem, classe, filo e reino. Faltou filo aqui, perdão. Faltando uma categoria aí. Olha que eu vi, depois eu mexo no slide e mando. Então, assim, essa é a nossa evolução, né? A gente é primeiro classificado em espécie, depois a gente vai ser classificado num gênero, depois a gente vai ser classificado numa família, numa ordem, numa classe, num filo e no reino. Nós somos do reino o quê? Animalia. As plantas do reino Plantae. Os fungos do reino Fungi. Então, assim, tudo isso, então é difícil. Então, como que a gente vai comparar, por exemplo, nós, seres humanos, com fungo, entendeu? Então, por isso que essa classificação ela veio para dividir os seres humanos e assim a gente poder estudar melhor, né? Melhor a gente estudar a gente, né? As coisas comuns que nós temos, do que a gente estudar a gente comparado com o fungo, né? Tipo assim, é muito difícil. O fungo, apesar dele ter reprodução, ter respiração, ter muita coisa como a gente tem, não é igual, né? Então, esse sistema de classificação é como eu disse. Então, uma espécie é o início de tudo, né? E essa espécie, ela dá origem ao conjunto de espécies, e esse conjunto de espécies chama gênero. Os gêneros semelhantes são agrupados na mesma família. A gente vai ver isso com calma. Famílias semelhantes são agrupadas na mesma ordem. Ordens semelhantes são agrupadas na mesma classe. Classes semelhantes são agrupadas no mesmo filo ou divisão. E filos ou divisões semelhantes são agrupados no mesmo reino, né? Então, é uma ordem do trema, uma cronologia. Uma espécie junta várias espécies iguais, forma um gênero, e assim vai. Então, primeiro, o que é espécie? Né? É a categoria básica, né? É o início, né? O início para a gente conseguir classificar. Então, a espécie, ela é difícil, tipo assim, de definir ela. Mas por que a gente precisa, o que a gente deve usar? Isso é importante. Para dizer que, por exemplo, eu e vocês somos da mesma espécie. Porque a gente tem semelhanças morfológicas, a gente tem semelhanças fisiológicas e bioquímicas. Temos compatibilidade sexual, temos aspectos de comportamento. Então, por exemplo, o meu aspecto de comportamento é diferente do aspecto de comportamento de um vírus e de um fungo. Por isso, eu não sou do reino do vírus, nem do reino do fungo, nem do reino da bactéria. Eu sou do reino animalia.
Porque o meu comportamento é mais parecido com um macaco, por exemplo, com um cachorro, por exemplo, do que com fungo, com vírus, né? Então a gente está no mesmo reino, que é o reino animal, né? Porque alguns são mamíferos, nós temos comportamentos, né, parecidos. Mas eu não sou da mesma espécie do que um cachorro, do que um gato, que seja. Por quê? Porque eu não tenho semelhança morfológica com ele. Eu não sou parecida com um cachorro, com um gato. Nenhum de nós somos. A gente não tem semelhanças fisiológicas. A gente tem muito parentesco? Tem, mas a gente não tem semelhança fisiológica com um cachorro, com um gato. A gente não tem compatibilidade sexual. A gente vai ter um relacionamento sexual com um cachorro, com um gato e vai gerar filhos? Não vamos. Então, a gente é da mesma... Então, eu e vocês somos a mesma espécie. Por quê? Porque nós temos compatibilidade sexual, nós temos semelhanças morfológicas, nós temos semelhanças fisiológicas. Espera aí que alguém mandou mensagem aqui no bate-papo. Ai, gente, muito difícil esse negócio aqui. Peraí. Por que não tá abrindo? Que caralho. Peraí. Ai, que raiva. Ah, tá. Então, os dois têm Rafa. Como que fala, tem alguns órgãos vestigiais, né, do nosso corpo, né, que fala que realmente os seres humanos tinham rabo. Enfim, então, o que eu tô falando? Tipo assim, a gente... Então, assim, apesar da gente ser do mesmo reino, a gente não é, por exemplo, da mesma espécie, né? Então, nós, seres humanos, somos da nossa espécie, né? E que é diferente do cachorro, do animal. Então, o que é essa espécie? São grupos de seres morfologicamente e fisiologicamente semelhantes, que quando se cruzam, né? Capazes, quando tem uma relação sexual, eles produzem descendentes férteis, mantendo-se isolado reprodutivamente de outros grupos. Ou seja, não tem como eu cruzar com um cachorro, com uma vaca, com um animal que seja, e ter um descendente fértil. Logo, eu não sou da mesma espécie dele. Para a gente saber que é da mesma espécie, tem que haver né, o cruzamento e gerar descendentes férteis. Então, muitas espécies, né, apesar de iguais e tal, elas ainda têm características mais específicas ainda. E elas se dividem em subespécies. Por exemplo, a espécie do pardal, né? Ela é a espécie que chama Passer domesticus. Ela é uma espécie, né? Todo mundo lá é pardal. Um monte de pardalzinho lá. Só que ele ainda se divide em subespécies, que são a espécie Passer domesticus doméstico e a espécie Passer domestico niloticus e outras espécies. Então, mesmo dentro de uma espécie de pardal, por exemplo, todo mundo é pardal, bonitinho e tal. Mas mesmo assim, eles se dividem em outras subespécies, né? Dentro daquela espécie. Peraí, gente, só um minutinho aqui. Não. Então, deixa eu ver aqui o bate-papo de novo. É igual você coloca um biscoito de cachorro, você trouxe o ser humano também. Sim, por isso que nós somos do mesmo reino, entendeu? A gente é do mesmo reino animal, é porque a gente tem semelhanças, entendeu? Realmente a gente não é que a gente é parecido com um macaco, né, com uma vaca, ela é mamífera, ela também amamenta igual nós mulheres, né? Podemos gerar filhos, só que eu digo assim, a gente não é a mesma espécie, a gente é do mesmo reino, a gente vai mais pra frente. Espécie a gente não é, porque a gente não pode cruzar com uma vaca e ter um descendente fértil. Então, para você saber se eu sou da mesma espécie daquele animal, como que eu vou saber? Eu tenho características morfológicas e fisiológicas muito semelhantes? Tenho, beleza. E se eu cruzar com essa outra espécie, eu vou ter descendentes férteis? Vou. Beleza, então eu sou da mesma espécie que ela, entendeu? Então, ó, vamos ver. Dando um outro exemplo para vocês entenderem, ó. Travou aqui. Ó, em certos casos, vocês devem conhecer jumento e a égua. Em certos casos, podem acontecer de espécies distintas se reproduzirem e gerar um descendente. Só que esse descendente, ele é infértil, ele vai ser híbrido, né? Por exemplo, o burro, ele é de uma espécie. A mula já é de outra espécie.
De uma forma rara, rara mesmo. Eles se cruzaram, né? Porque eles são, apesar de espécies diferentes, eles são bem parecidos, né? Um é igual a gente, parecido com o jumento. Agora, o jumento e uma égua são bem parecidos. Então, apesar de espécies diferentes, né? A espécie jumento é uma, a espécie égua é outra. Eles se cruzaram, né? E eles tiveram um descendente, não um filho, por exemplo. Só que esse filho, ele é híbrido. Ele é um, como fala, um descendente, ele não é fértil. Então, se esse cruzamento, tipo assim, de égua com jumento nasceu, nem sei como que chama o animal que nasce. Um jumentinho égua. Se esse jumentinho égua que nasceu, ele é infértil. Ele não vai unir com nenhum outro animal e ter filhos, entendeu? Então, a gente chama ele de híbridos, porque eles são totalmente inférteis. Vou baixar papo aqui de novo. Ai, gente, é uma luta esse negócio aqui. Pera aí, rapidinho. Tô vendo que quem teria ideia. Então, como eu disse, isso é muito raro, gente. Tipo assim, né? Isso não acontece sempre, não. Tipo assim, mas a mula e a égua se cruzaram e tiveram um descendente, né? Que a gente chama de híbrido, que é um descendente que não é fértil. E há casos também que, por exemplo, a gente pode pegar em condições de cativeiro, né? Pegar, por exemplo, um leão e um tigre. Eles são espécies totalmente distintas, né? Eles vivem em ambientes distintos, eles têm hábitos distintos, né? Um leão é muito mais retraído do que um tigre, né? Que vive em bandos e tal. Nem é bandos o nome, mas eles vivem juntos, eu quero dizer. E se colocar eles num cativeiro e fazer o quê? Que eles se acostumem um com o outro, que eles tenham hábitos iguais, que eles vivem em ambientes iguais, eles podem sim se cruzarem. Mas isso é uma coisa artificial. Porque na realidade, lá na mata, lá no deserto, nem sei onde esse bicho vive, eles não vão se cruzar. Nunca um leão e um tigre vai se cruzar, entendeu? Eles só vão se cruzar em ambientes como cativeiro, que os donos, né, vão induzir, né, eles como posso falar, a se cruzarem, porque normalmente eles não se cruzam porque eles não são de espécies iguais, entendeu? É igual, por exemplo, um exemplo muito, né, de pessoas que fazem sexo, né, com cavalo, né, com cachorro, existe isso. Só que, assim, é espécie totalmente diferente. Nunca nós, seres humanos, e um cachorro vamos ter um descendente. E esse descendente não vai ser fértil, entendeu? Então, assim, eu quero que vocês entendam. Espécies, elas têm que ser parecidas fisiológicas e morfologicamente. E quando elas se cruzarem de forma natural, elas vão gerar descendentes férteis. Igual eu, por exemplo, meu namorado. A gente vai, né, se cruzar, como que fala, né, na espécie, e ter um descendente que vai ser fértil. Agora, se eu e um cavalo, por exemplo, se cruzar, não vamos ter descendentes férteis. E aí, o que acontece? A gente falou o que é espécie. Então, espécie é o básico de tudo, é a primeira coisinha lá. E o que é o gênero? É um agrupamento dessas espécies que possuem algumas características semelhantes. Por exemplo, o gato doméstico, né, que é o gato siamês, o gato persa, eles são da mesma espécie, né? Gato, mesma espécie, que é a espécie Felis catus. Já o gato selvagem, apesar de ser gato, ele é de outra espécie, que é a espécie Felis silvestris, né? Então são duas espécies diferentes. Porém, apesar deles serem de espécies diferentes, eles possuem características semelhantes e por isso eles pertencem ao mesmo gênero, que é o gênero Felis. Então, tanto o gato selvagem quanto o gato doméstico, eles são de espécies diferentes, mas como por ser parecidos, eles vão pertencer ao mesmo gênero, que é o gênero Felis, né? Então, o gênero é um agrupamento de espécies que apresentam de espécies diferentes, né? Pegou uma espécie e outra espécie diferentes, espécie A, espécie B, são diferentes. Pegou essa espécie, a espécie A tem características em comum com a espécie B? Tem, beleza. Então a gente vai agrupar e formar um gênero, que é o conjunto de espécies diferentes com características semelhantes. Já a família é só indo, gente. É espécie, gênero, família. Já a família é o quê? É um agrupamento de gêneros diferentes que também apresenta algumas características semelhantes. Por exemplo, o gênero Felis, né, que é o gênero dos gatos, tanto domésticos quanto os gatos selvagens. Espera aí, gente, só um minuto.
Aí tem um pessoal aqui de casa, é muito difícil, isso não pode falar. Enfim, então, o gênero Felis, né, que agrupa tanto os gatos domésticos quanto os gatos selvagens, que a gente acabou de ver, né, que são duas espécies diferentes, juntou, formou um gênero Felis. E o gênero Panthera, né, que é os leões, os tigres, as onças, eles pertencem à mesma família, que é a família Felidae, né? Um gato, por exemplo, como eu disse, não vai cruzar com um leão. Por quê? Porque eles não são da mesma espécie e não são do mesmo gênero. Porém, eles são da mesma família, né? Então, assim, a gente vai vendo que as semelhanças vão se juntando, né? Então, o gênero Felis, que eram os gatos domésticos e os gatos selvagens, e o gênero Panthera, que inclui os leões, os tigres, as onças, os leopardos, eles vão pertencer à mesma família, que é a família Felidae. Por quê? Porque eles têm semelhanças, né? Depois da família, temos o quê? A ordem. O que é a ordem? É um agrupamento de famílias, né? Com características semelhantes. Por exemplo, a família Felidae, que é dos gatos, leões, onças, que a gente acabou de ver, essa família. E a família Canidae, que é os cães e os lobos, eles têm coisa em comum? Tem, muita coisa em comum. Então, vamos juntar essas duas famílias. Elas vão pertencer a uma ordem só, que é a ordem carnívora, né? Porque a gente sabe que tanto os leões, quanto os gatos, quanto os felinos, quanto os cachorros, eles são carnívoros. Então, eles têm semelhanças, eles comem, eles se alimentam, né, por exemplo, de carne. Então, eles vão ficar na mesma ordem, né? Juntou a família Felidae com a família Canidae e juntando na mesma ordem que a ordem carnívora. Já, por exemplo, a classe é um grupo de ordens diferentes que apresentam certas semelhanças, né? É a mesma coisa, só vai mudando a hierarquia, né? Então, por exemplo, a ordem carnívora, né? A ordem rodentia, que é a ordem dos roedores, né? O rato e tal. E a ordem primata e a ordem cetácea, né? Que é dos golfinhos, das baleias. Embora apresenta muita diferença, né? Um roedor é muito diferente da gente, né? Do homem, do chimpanzé, que é muito diferente, né? Da baleia, dos golfinhos. Porém, somos diferentes? Sim, porém, o nosso habitat, o nosso comportamento são diferentes, né? Por exemplo, nós seres humanos não vivemos no mar com golfinhos e as baleias. Então, a gente é bem diferente dele. Porém, a gente também é muito parecido, porque todos nós temos glândulas mamárias e, por isso, a gente é da classe mamíferos, entendeu? Então, vai só agrupando em classes, vai só pegando semelhanças e vai agrupando até a gente vai ver que vai chegar no reino. Peraí, que tem coisinha aqui. Deixa eu ver. Se eu não ver, gente, e for dúvida, vocês falem na hora. Porque esse negócio tá muito... Não tô conseguindo ver. Vamos continuar, depois eu vejo tudo. Então, o filo, né? O que é o filo? É um grupamento de classes diferentes com certas características semelhantes. Por exemplo, a classe mamália, né, dos mamíferos, e a classe anfíbia, dos anfíbios. A gente vai ver cada classe depois. A classe réptil, dos répteis, eles são animais que na sua fase embrionária, né, desde quando eram um embrião, né, desde a barriga da mãe lá, eles tinham a notocorda. Então, por isso, eles pertencem ao mesmo filo, que é o filo do cordatas, ou os filos do cordados, que são filos que têm a notocorda. A gente vai ver que tem filos que não têm notocorda, então já é outro tipo diferente de filos. Então, a gente vai estudar muito isso. Mas para vocês verem essas características em comum vão se agrupando até chegar no reino. E o que é um reino? Um grupamento de diferentes filos, né? Tem o filo dos cordatas, né, que tem as notocordas, tem o filo do molusca, tem o filo dos anielidas, né, que são os anielides, as lombriguinhas, né, as minhocas, e todos eles formam um reino animal, né? Um anelídeo, né, uma minhoca, por exemplo, não tem nada a ver com molusco. Não tem nada a ver, não. Tem muitas características semelhantes, né? Não tão semelhantes, mas eles têm características semelhantes que fazem que eles se incluam no reino animal, né? Diferente de uma planta, por exemplo. Não tem como uma planta ser colocada no mesmo comparação com o reino animal, né? Por isso que a gente tem os tipos de reino. E quais são esses tipos de reino? São o reino monera, né? Que é o reino das bactérias, o reino protista, que é o reino dos protozoários e das algas,
o reino Fungi, né, que é o reino dos fungos, o reino Plantae, que tem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, e o reino animal. O que tem o reino animal? Os poríferos, os coelenterados, os plateumintos, os asqueumintos, os moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e os cordados. A gente vai ver cada um deles, porque é importante cair. Então, a gente vai começar agora a ver esses reinos animais, né? O reino animalia. Depois mas antes a gente vai ver o reino Monera, o reino Protista e o reino Fungi. Já o reino Plantae, quem vai dar é o João. Não sei se ele já começou, mas ele vai dar sobre plantas. E eu vou dar o Monera, Protista, fungos e animais. Isso aqui é só para vocês, só a título de curiosidade. Isso é um pouco complexo, né? Quer dizer assim, o que quer dizer? Que estudos e avanços tecnológicos, né, da biologia molecular e celular, elas vêm baseando nas sequências de nucleotídeos do DNA ribossomal, né, do DNA do ribossomo. Vocês já viram sobre RNA, DNA. Que possibilita estudar um pouco essas relações evolutivas. Então, através de estudos moleculares e celulares, a gente vai tendo melhor esclarecimento dessas relações evolutivas. E o que os pesquisadores concluíram? Eles concluíram que a partir de células procariotas, a gente vai ver na próxima aula o que são células procariotas, o que são células eucariotas, né? Vocês já devem saber um pouco. Essas células surgiram há mais de 3,5 bilhões de anos atrás. E quando essas primeiras células, elas foram as primeiras células a serem formadas, foram as células procariotas primordiais, elas se ramificaram em duas direções, o que gerou dois grupos ou domínios, que é até superior ao reino, que é o grupo Archaea e o grupo Bactéria, né? E que a partir disso que foram criado tudo que a gente vê hoje. Então, aquelas primeiras células primordiais, como eu disse, eram células procariotas, elas se dividiram em archaea e bactéria, onde ambas, né, eram procariomas. E esse domínio archaea, eles subdividiam em domínio eucária, que são as células eucariontes. Então, a gente vai estudar um pouquinho o que é procarionte e o que é eucarionte. Só para vocês terem uma noção, nem cabia muito aqui. E a nomenclatura, gente? Isso aqui é importante, isso sempre cai. A nomenclatura, ela foi estabelecida no Congresso Internacional de Nomenclatura, né, pelo médico e botânico Linné, né, também conhecido como Linneu, que eu já disse, no seu livro, que ele fala de sistema natural. Então, quais que são as regras, as nomenclaturas para vocês escreverem os nomes desses bichos, né? A gente não pode sair aí escrevendo de qualquer jeito. Então, primeiro, a gente tem que escrever esses nomes em latim ou em palavras latinizadas. Ah, não sei latim. Realmente, ninguém, não sei, não é ninguém, né? Mas eu e a maioria das pessoas não sabem latim. Mas essas palavras são escritas em latim, né? Não é escrito da nossa língua. E vou dar um exemplo, vocês vão entender melhor, porque eu só falando agora não vai dar certo. Eu já vou passar, por exemplo, que o seu calendário que vocês vão entender. Exemplo. A mosquinha das frutas, né? Uma mosquinha que dá nas frutas. É esse nome esquisito que eu nem sei falar. Drosophila melanogaster. Né? É a espécie dessa mosquinha da fruta. O que eu falei? Espécie, né? O início de tudo. Então, como que eu vou escrever esse nome? Né? Eu vou escrever o primeiro nome, né? Que é essa Drosophila, ele vai ser sempre iniciado com letra mais. Você tá vendo que é latim, né? Para começar o nome é latim. Não tem nada de português aqui, que eu não sei nem ler. E segundo, então, vamos lá. Então, primeira regra, nome em latim. Ok. Segunda regra, tem que começar com letra maiúscula. Então, a primeira coisa aqui, né, que a gente vai ver que é esse negócio aqui. Isso aqui é uma espécie, né? A Drosophila melanogaster é uma espécie. Então, o primeiro nomezinho da espécie é em letra maiúscula. E o segundo nome em letra minúscula. Ok. Aí, o que acontece? Se eu estiver escrevendo isso no meu caderno, né, à mão, eu vou escrever esse nome aí, Drosophila melanogaster, com a primeira letra da primeiro nome maiúscula e a segunda minúscula, ok? E depois, o que eu vou fazer? Eu vou grifar. Por quê? Para quem estiver lendo, né, o professor, quem for, entender que isso se trata de uma nomenclatura científica. Então, se vocês estão escrevendo à mão, vocês têm que sublinhar, né? Grifar não, perdão. Sublinhar, né, esse risquinho aí. Dá uma listinha, né? Um riscadinho embaixo da palavra. Então, primeira regra, nome em latim. Segunda regra, o primeiro nome
a letra é maiúscula, o segundo nome é minúsculo. Como vocês podem ver aí, o D é maiúsculo e o E é minúsculo. Assim acontece embaixo, né? O Culex pipiens, que é o mosquito. Está em latim? Ok. Primeira letra em maiúsculo? Ok. Segunda em minúsculo? Ok. E quando vocês estão escrevendo no computador, né? A prova do Enem, vocês não vão fazer no computador. Por isso que eu falei. Se pedir lá para escrever... Minto, perdão. Na prova do Enem vocês nem vão escrever, porque... não sei que vocês coloquem na redação, né? Se vocês colocarem na redação, vocês têm que ter desse jeito. Mas na prova do Enem, é a mão, né? Que dizia assim, que a prova do Enem é a mão. Então, se vocês tivessem que escrever, vocês teriam que sublinhar aí embaixo. Mas como vocês, por exemplo, vocês estão fazendo um artigo, vocês querem mandar alguma coisa para o professor, alguma coisa, vocês estão escrevendo aqui pela internet, né? Pelo Google lá, pelo Google, pelo Word. Aí, o que vocês fazem? Vocês, ou vocês vão aqui, tá? Em itálico, ou vocês vão colocar essa letra em itálico ou em negrito. Vocês estão vendo aqui. Então, primeira letra maiúsculo, tá ok. Segunda letra minúsculo, ok. Nome tá latim, ok. Tá em negrito? Tá. Tá em itálico? Ou negrito ou itálico, né? Os dois não. Se eu coloquei aqui embaixo, por exemplo, eu fiz um exemplo em itálico. E aqui eu coloquei um exemplo em negrito. Então, vocês têm que colocar isso. E o que é? Por exemplo, essa espécie ela é composta pelo gênero, que é o primeiro nome. Sempre o primeiro nome é o gênero. E ele vem em letra maiúscula. E pelo epíteto específico, que é o segundo nome, que a gente põe em minúsculo. Então, o gênero mais o epíteto específico forma a espécie. Entendeu? Então, a espécie ela é binominal. Vou montar aqui nas regras. Ó. Os nomes devem estar escritos em latim. Ok. A designação é binominal para a espécie, trinominal para a subespécie, que a gente vai ver ainda, e uninominal para as demais categorias. Ok. O nome científico deverá ser destacado nas demais palavras do texto, ou seja, eles deverão estar grifados ou em itálico ou sublinhado, né? Que eu quis dizer, eles podem estar em itálico, em negrito, né? Que seria esse grifado, ou sublinhado se a gente fizer à mão. Outra regra, né? Como eu disse, a primeira palavra do nome de uma espécie é um nome genérico, indica o gênero a qual ela pertence. Então, ela é obrigatoriamente escrita com a inicial maiúscula. A segunda palavra é o epíteto específico, né? É o nome que vai identificar aquela espécie dentro daquele gênero. E ela é com inicial minúsculo, né? Tá. Às vezes escreve com inicial maiúsculo quando for nome próprio de pessoa. Por exemplo, esse Linneu descobriu um mosquito e colocou o nome dele, sei lá, Culex Linneu. Aí, como o Linneu é um nome, né? Aí ele seria em maiúsculo, mas é só em casos que é com nome, o que é muito raro também. Mas a regra é palavras em latins, palavras binominais, né, para a espécie, onde a primeira é o gênero e o segundo é o epíteto específico, e onde a primeira palavra é em maiúscula e a segunda palavra em minúscula. Outra coisa, se estiver escrevendo à mão, sublinha, faz um risquinho embaixo, porque vocês não vão conseguir escrever em itálico à mão, né? Nem grifado, assim. E se estiver escrevendo no computador, né, aqui no Word e tal, ou vai colocar em itálico ou em negrito, certo? Tem só mais um slide, mas eu vou falar na próxima aula, aí até a gente rever, porque falta só mais um minutinho, e só falta mais um slide mesmo pra gente terminar. É só pra vocês verem aqui, ó, que aí quando tem 3 nomes, quer dizer que o primeiro é o gênero, o segundo é o subgênero, e o terceiro é o epíteto específico. Não tem diferença também, não. Só que acontece, nesses casos, por exemplo, o homem, né, a gente é uma subespécie, né? Então, a gente é um homem sapiens sapiens, né? Tem um homem sapiens, a gente é um homo sapiens sapiens. Então, a gente escreve o primeiro aqui em maiúsculo e os 2 últimos em minúsculo. Aqui, por que está em maiúsculo esse estergoma? Porque é o nome de uma pessoa, como eu disse. Então, Aedes estergoma aegypti, né? Que é o mosquito da dengue. Então, gente, por hoje é só. Na próxima aula eu dou uma revisada com vocês sobre isso, que isso é importante, porque agora foi corrido. Tá acabando, né, o tempo aqui. Deixa eu até parar a gravação antes que se perca aqui. Então, qualquer dúvida, vocês mandem lá para mim, por favor, porque eu acho que aqui não vai dar tempo nem de